foram embora. Não sabemos aonde eles foram. Parece que existe uma coisa interessante aqui. Parece que existe uma guerra em curso. Os exércitos dessas divindades são liderados por esse deus Falcão. E ele enfrenta um tipo de inimigo representado por uma serpente. Nos céus apareceu o que ficou conhecido como a serpente inimiga. Ela tinha um nome, era chamada de a Grande Saltadora. E está escrito que assim que ela apareceu, houve um tempo de trevas. E de repente houve enchentes que destruíram esta ilha sagrada. E quando as águas retrocederam, esses seres originais que eram conhecidos como os antigos ou os anciões não estavam mais lá. Talvez a Grande Saltadora, a serpente inimiga, era a memória do cometa que entrou no nosso sistema solar. Se dividiu em muitos pedaços, causando devastação e destruição. É possível que o relato desta antiga catástrofe inscrita nas paredes do templo de Edfu esteja descrevendo um evento natural? Ou será que foi um ataque proposital? Um ataque tendo como alvo uma civilização de outro mundo que habitava no que hoje nós conhecemos como continente antártico? Nós precisamos rever os textos de Edfu e a história da Ilha do Ovo, porque é o material fonte para a história de Platão. Na história de Atlântida, ele forneceu um detalhe muito importante. Ele descreveu como uma imensa ilha do tamanho da Líbia e a África do Norte juntas. Agora, o fato é que só existe uma ilha no planeta que fica no meio do oceano e que combina com essa descrição. É a Antártida. Curiosamente, a ilha descrita no mapa de Oron-Sifune revela uma mudança do Polo Sul de 7,5 graus, ou quase 1.600 quilômetros de onde está hoje. Essa mudança pode confirmar os relatos de um evento catastrófico importante no passado remoto? Se a resposta for afirmativa, o mito da criação registrado em Edfu poderia descrever algo que não seja mitologia? O cataclismo que teria modificado a Antártida teria destruído a civilização que habitava lá. E então, no final, todas as construções e pirâmides que estavam lá ficaram cobertas de gelo. Então o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. Pode, de fato, existir evidência de uma civilização extraterrena antiga embaixo do gelo da Antártida? Os teóricos dos antigos astronautas afirmam que sim, e acreditam que esta antiga história da presença alienígena lá é exatamente o que levou outra força de ocupação aos litorais congelados: os nazistas. Hamburgo, Alemanha, dezembro de 1938. Com 4 anos de reinado como Führer, Adolf Hitler estava começando a estabelecer sua total ditadura ao assumir o controle direto do exército alemão. Mas, na iminência da Segunda Guerra Mundial, Hitler também estava envolvido em atividades muito mais estranhas que eram ocultas para o público. Ele estava destinando cada recurso que sobrava para buscar relíquias antigas que ele acreditava que poderiam conter poderes incríveis. Em 17 de dezembro, o cargueiro alemão MS Schwabenland partiu em uma dessas missões ultra-secretas. Há rumores de que o navio tinha 33 membros, dentre eles cientistas, especialistas militares, construtores e membros importantes da sociedade Thule, um grupo de elite associado com os nazistas que se dedicava ao misticismo e ao ocultismo. 32 dias depois, eles chegaram ao seu destino, a Antártida. Os próprios nazistas eram fascinados pelas civilizações antigas
e lendas de super-raças desaparecidas. Eles estavam procurando o lar ártico perdido, de onde acreditavam que os arianos vieram. Eles estavam revirando o mundo todo, e isso incluía a Antártida. A sociedade Tu, na verdade, acreditava que existiam místicos ou médiuns que eram capazes de se comunicar com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. E eu acho que é aí que o Partido Nazista de Hitler conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas. Durante o tempo que passaram na Antártida, acredita-se que os nazistas mapearam pelo ar as enormes faixas de terra congelada. Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que os nazistas também estabeleceram um elaborado quartel general subterrâneo conhecido como Base 211. Hitler e os nazistas tinham um interesse particular pela Antártida. Eu acho que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. E sempre houve rumores de que os nazistas, com seus submarinos, tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades, para onde eles fugiram depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os alemães chegaram à Antártida, o que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. Em 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou sua própria missão em larga escala para a Antártida. A Operação High Jump enviou 4.700 tropas, 13 navios, um porta-aviões e um grande número de hidroaviões para a Antártida. Embora o governo tenha negado àquela época, soube-se posteriormente que um dos objetivos primários da operação era estender a soberania dos Estados Unidos sobre as maiores áreas utilizáveis do continente antártico. A Marinha dos Estados Unidos então enviou o que foi praticamente uma flotilha de navios armados para a Antártida, na Operação High Jump. Existem histórias bem estranhas que, por fim, surgiram sobre a expedição, que terminou bem rapidamente. Havia a história de uma nave surgindo das águas ao lado dos navios e de veículos parecidos com disco voador. Discos voadores surgiam das águas e lançavam neles algum tipo de feixe de luz que literalmente cortava os navios ao meio. Do céu, eles atacavam os aviões e eles viajavam tão rapidamente que era quase impossível prever visualmente aonde os discos iam. Então, a frota norte-americana teve que retornar aos Estados Unidos totalmente arrasada e destruída. É ainda um mistério todas as atividades que ocorreram na Antártida. É preciso perguntar se o exército americano e outros governos também tiveram conhecimento das estruturas embaixo do gelo, das pirâmides cobertas de gelo. E talvez eles sabiam que existe algum tipo de civilização antiga congelada embaixo do gelo da Antártida. Se, de fato, os nazistas estavam procurando tecnologia extraterrena na Antártida, é possível que eles tenham, na verdade, encontrado? E o exército dos Estados Unidos pode ter descoberto essa tecnologia poderosa anos mais tarde, durante a Operação High Jump? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que mais provas da presença alienígena na Antártida podem ser encontradas em um lago pré-histórico que está embaixo de 3 quilômetros de gelo. Lago Vostok, Antártida. Embaixo de 3 quilômetros de gelo, encontra-se um corpo d'água de 12.500 quilômetros quadrados.
é, de longe, o maior dos quase 400 lagos do continente que estão completamente cobertos pelo gelo. Em 2001, pilotos coletando dados aqui registraram irregularidades incomuns e significativas no campo magnético no canto sudeste do lago. Abrangendo uma área notável de 105 por 75 quilômetros, a área anômala produz uma quantidade surpreendentemente alta de energia magnética. Essa anomalia tinha cerca de 80 quilômetros de diâmetro e era algo que poderia ser comparado com o campo magnético que é gerado por uma cidade. Eu já estive no Lago Vostok várias vezes, participando da expedição de pesquisa. E quando estávamos na área, nós registramos uma anomalia magnética e também encontramos outras anomalias magnéticas que estão, na verdade, se movendo de um lugar para o outro. Elas estão se movendo e são muito raras e extremamente incomuns. Nós não conseguimos determinar o que estava causando essas anomalias. Isso é totalmente inexplicável. E, é claro, isso deu origem a teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena, talvez até mesmo resquícios de uma civilização perdida. E agora a Agência de Segurança Nacional praticamente proibiu qualquer pesquisa futura e tornou-se praticamente uma área proibida. Vostok não é o único lugar com acesso limitado. 7 países diferentes reivindicaram territórios na Antártida, mas ela continua sendo um dos locais mais restritos do mundo. Atualmente, existem 68 bases internacionais aqui, e muitas delas exigem autorizações ou permissões especiais para visitar. Elas são ocupadas não só por cientistas, mas também por guarnição militar. Mas por que é tão restrito? Estação McMurdo, Antártida. Localizada na península do sul da ilha de Ross, esta é a maior estação de pesquisa do continente. Ela foi aberta pelo governo norte-americano em 1956 e abriga até 1.200 residentes por vez. Em janeiro de 2015, um engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos, que serviu no Esquadrão de Desenvolvimento Antártico em McMurdo durante 14 anos, apresentou-se para a repórter investigativa Linda Moulton Hall, contando relatos extraordinários ocorridos enquanto servia na Antártida. Em janeiro de 2015, eu recebi um e-mail de um engenheiro de voo naval aposentado. Ele pediu que eu o chamasse apenas de Brian quando o mencionasse em público. E ele me contou o seguinte: de mais ou menos 1983 até quando ele se aposentou na Marinha em 1997, ele participou de todos os tipos do que eles chamam de missões de expedição do Esquadrão Antártico, que incluíam resgatar pessoas em vários lugares. E em todas essas viagens, nada incrivelmente estranho havia ocorrido, mas então, de repente, começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Durante uma missão do esquadrão nos montes transantárticos, toda a tripulação viu um punhado de objetos pratas voando. Eles eram redondos, e ele disse que os objetos faziam coisas muito estranhas. Eles voavam até um pico em grupo, até outro pico em grupo e até outro pico em grupo, e depois eles sumiam. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu repetidas vezes. De acordo com o informante, este foi apenas um dos muitos mistérios estranhos ocorridos no continente que ele testemunhou durante o tempo que serviu lá. Não muito tempo depois, eles receberam uma tarefa. Era uma emergência médica. Eles agora estavam sob pressão, o tempo estava acabando. E então tomaram uma decisão. Eles iriam pela área proibida de voar porque era uma emergência médica. E o que eles viram? Parecia uma enorme entrada para uma caverna no gelo, mas havia uma descida acentuada. Ele disse, eu acho que tinha pelo menos 60 metros de diâmetro, era um enorme buraco no gelo. E nossos instrumentos não estavam funcionando, estávamos perdendo energia, registramos anomalias magnéticas e concluímos que havia alguma coisa naquele buraco que estava causando esses problemas. Eles fizeram o socorro médico. E depois disso, eles foram repreendidos por homens de terno e gravata.
que não eram de McMurdo. Parecia que eles eram de Washington e ele revelou. Eles nos disseram que não podíamos jamais sobrevoar aquele buraco e nunca mais nós discutiríamos aquilo. O que estava acontecendo? E isso tem alguma coisa a ver com todas essas outras coisas que continuam emergindo e que podem ser alguma coisa arqueológica? Na Antártida? De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, essa não foi a primeira vez que um buraco grande foi localizado no gelo da Antártida. O famoso explorador polar Admiral Richard Byrd supostamente relatou ter visto uma entrada enorme para o mundo subterrâneo durante sua expedição de 1947 ao Polo Sul. Admiral Byrd fez muitas declarações incomuns, descrevendo supostamente uma abertura grande no Polo Sul, que dava para o interior da Terra. Não tinha gelo e era habitada por vários tipos de alienígenas. E quando Byrd retornou para os Estados Unidos, ele foi enviado de volta para Washington, onde foi interrogado severamente sobre suas declarações. E supostamente mandaram Byrd parar de falar sobre isso. Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares? O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a verdade pode ser revelada quando o gelo da Antártida finalmente desaparecer. Antártida Oriental, outubro de 2015. Os cientistas da NASA anunciaram que, apesar de terem pensado de outra maneira durante anos, eles agora estavam descobrindo que o gelo nesta região está, na verdade, crescendo, em média, 82 bilhões de toneladas por ano. A nevada está atualmente acrescentando gelo na maior parte do continente. Mas, ao mesmo tempo, as geleiras estão rapidamente derretendo ao longo da costa da Antártida Ocidental. Os cientistas calculam que desde 2009, até 60 quilômetros cúbicos de gelo, o equivalente a 70 mil prédios como o Empire State, estão desaparecendo no oceano a cada ano. Mas por que o gelo aqui está derretendo, sendo que está crescendo por todo o resto do continente? Nós vemos imagens na televisão de calotas de gelo derretendo e caindo no oceano. Mas isso na verdade ocorre apenas em algumas áreas onde as calotas de gelo estão de fato derretendo. O que é muito estranho é que existem vários fatores para que o gelo na Antártida possa de fato estar crescendo e se expandindo. E isso é muito estranho. Não podemos descartar a possibilidade de que, em certos casos, pode haver cidades inteiras que foram construídas no subsolo e que podem até mesmo ser ativamente mantidas por extraterrestres. Conforme essas cidades são alimentadas de energia ou se expandem em tamanho, elas acabam produzindo algum tipo de calor. E esse calor, por sua vez, está derretendo o gelo acima delas. Se existem coisas embaixo de quilômetros de gelo na Antártida, então isso significa que tem que ter sido formado antes da última era do gelo. Então o que poderemos encontrar lá? Resquícios de uma civilização perdida? Talvez até mesmo ferramentas usadas para erigir essas civilizações. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. Uma situação em que ruínas visíveis, pirâmides gigantescas, obeliscos gigantescos vão começar a apontar em meio ao gelo. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. O
realmente existe debaixo do gelo e da neve na Antártida? Esse continente congelado já esteve coberto com vegetação viçosa, assim como as pirâmides que são anteriores às do Egito? E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena.